equipes da educação de jovens e adultos, professoras, vice-diretoras, equipe, comunidade aí das escolas da nossa região e também do nosso estado. Então hoje eu sou a professora Daniele e vou conversar com vocês sobre mais uma aula de ciências, na qual a gente vai lembrar alguns assuntos que já falamos por aqui. Bom, logo nessa primeira imagem a gente pode pensar, nossa, do que será que nós vamos tratar? Claro que a maioria relaciona essa imagem ao DNA, ao nosso mapeamento genético. O nosso mapeamento genético, a nossa genética, é um assunto ainda muito a ser explorado pelos cientistas. Ele ainda não está todo desvendado, mas já tem bastante informação que já influencia na nossa vida, na medicina. Então, é bem interessante essa parte de genética. Nós vamos falar um pouquinho sobre a genética, sobre a hereditariedade, sobre a diversidade que influencia e que transmite, que pode ser transmitido de geração em geração e que faz ter essa diversidade enorme que nós temos de seres vivos. Então, seguindo lá, o que é diversidade? Diversidade, a gente já pensa, né, nesse início da palavra aí, vem de diferente, de uma gama de possibilidades, uma gama de coisas, de formas diferenciadas para a gente pensar. Então, se a gente pensar em seres humanos, se a gente pensar na nossa classe de seres vivos, os humanos, nós já podemos facilmente, olhando para os nossos colegas, olhando para os nossos familiares, identificar aí as diversidades que nós temos físicas, comportamentais, psicológicas e até de ideias e pensamentos. Então, a diversidade é algo muito amplo. O que nós vamos abordar aqui, então, é sobre um ponto de vista da ciência, da diversidade humana e também da diversidade da biologia, dos seres vivos. Olha só para vocês terem aí uma definição no dicionário. Então, a professora, quando a gente tem uma palavra que não sabe muito bem o significado, sempre pede, vamos procurar no dicionário? Então, lá no dicionário, a definição da palavra diversidade. É um substantivo feminino, que é qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, variedade. Um conjunto variado. Multiplicidade. Então é isso, é essa a definição da palavra diversidade. Na natureza, a diversidade estará ligada à biodiversidade. Então, ela vai abranger, ela vai falar sobre os diversos seres vivos. Então, nós vamos ter a biodiversidade dos animais, das plantas. E vocês vão ver que o nosso país é uma referência em maior biodiversidade. Então, nós temos muitas espécies, muitos seres que não foram nem estudados e nem descobertos ainda. Porque temos um território muito grande, mas também temos uma área de mata, de floresta bastante preservada, mas que precisa se manter assim, mas que ainda não foi estudado completamente. Então, é um país rico em biodiversidade. Eu trouxe para vocês aqui, então, só para a gente ter uma pequena amostra dessa biodiversidade, um vídeo que vai explicar melhor como é que os cientistas, como é que a ciência vê essa parte da biodiversidade no planeta. Assistam aí. ZooTV. Você já imaginou quantas espécies de árvores existem no mundo? E de animais, então? E todos os organismos minúsculos que estão aqui, agora mesmo, e a gente não consegue enxergar. Passeando pelo Zoológico de São Paulo, é possível ter uma dimensão de tudo isso. E é isso que nós chamamos de biodiversidade. Esse termo, biodiversidade, que pode ser conhecido também como diversidade biológica, foi criado na década de 80. Ele se refere à variedade de espécies de seres vivos existentes no planeta. E aí a gente pode incluir vegetais, animais e, como eu já disse, até os micro-organismos. Não é porque a gente não vê, não conhece que não existe. Existe.
Imagine que a diversidade da Terra é resultado de um processo de evolução de pelo menos 3 bilhões e meio de anos. Estudos apontam que existam entre 10 e 50 milhões de espécies no mundo todo, mas até hoje os cientistas só conseguiram classificar cerca de 1,5 milhão delas. Imagina o trabalhão que vai dar classificar o que falta, né? O Brasil é considerado um país de mega diversidade, porque 20% das espécies do mundo podem ser encontradas por aqui. Mas falar em biodiversidade também é falar sobre cuidados com a natureza. Conservação é fundamental para toda e qualquer espécie. Para se ter uma ideia, a extinção de uma única espécie, por exemplo, pode gerar o desequilíbrio de todo um ecossistema. Por isso, precisamos sempre estar atentos e pensar em como proteger todas essas espécies. Para que a natureza fique em harmonia, é essencial que a flora, fauna, junto com o solo, água e clima, elementos minerais e orgânicos estejam equilibrados. Afinal, a biodiversidade é o que define a riqueza da Terra. Então viram? Que legal? Nosso planeta é diverso demais. Tem muita coisa já descoberta e vocês viram ali que o que define também essa diversidade é a troca de material genético entre os seres. Então o que é esse material genético? É um filamento, uma pequena parte daquele DNA que nós vimos lá no começo, porque o DNA é uma coisa complexa, ele é muito grande. Então, um pequeno filamento, uma pequena parte daquele vai ser misturado com a parte de um outro ser e vai gerar uma nova vida com essa mistura dos genes. Por isso que os animais, os seres vivos que se reproduzem de forma sexuada, vocês se lembram? Existem duas formas de reprodução principais entre os seres vivos, que é sexuada e assexuada. Então, sexuada é quando há essa troca de material genético. Então, quando os seres vivos realizam esse tipo de reprodução, garante aí a variabilidade, quer dizer, novos seres que vão se adaptando às necessidades daquele ambiente e vão desenvolvendo ali uma melhor resistência a doenças ou até desenvolvendo outras falhas. Então, é muito variável essa questão da genética, mas o importante é a gente entender que cada ser vai carregar aí 50% do material genético do pai e 50% da mãe. Então, por isso que nós temos na classe dos seres humanos essa grande diversidade de características, de pessoas, de formação de indivíduos. Então, olha lá, todas essas informações estão no nosso DNA. Nosso DNA, ele carrega basicamente 46 cromossomos. Então, exatamente 50% de cada um. 23 do pai, 23 da mãe. Essa soma vai gerar o novo indivíduo, as novas características. É comum a gente escutar por aí, nossa, ele é mais a cara do pai, ou é mais a cara da mãe. Por que será? Bom, porque dentro dessas características, dentro desses genes, há os dominantes e os recessivos. Então, as características dominantes vão prevalecer. Por exemplo, um cabelo escuro é uma característica dominante. Então, ela vai ser passado de pai para filho ou de mãe para filho. Tá? Ela tem mais chance. Tudo isso é feito um cálculo na genética. Tem uma maior probabilidade dessa característica se perpetuar, dessa característica passar de geração em geração. Tá certo? Eu agora vou propor para vocês uma atividade diferenciada, para a gente se mexer, gravar essas informações de uma forma mais relax, aí, de uma forma que a gente também descontraia um pouquinho. Então, vou deixar um tempinho para vocês buscarem esses materiais. Talvez aí você não tenha nesse momento, mas no lugar das miçangas ou desse material do fio ou do barbante, você pode desenhar aí no seu caderno para a gente registrar como é que essas informações vão parar no nosso DNA. Nós vamos construir
a nossa pulseira de características. Pulseira, corrente, você que vai determinar como quer chamar aí o seu material. Mas é só para a gente entender como essas informações vão formar o novo ser, né? O ser humano, as nossas características. Vou dar um tempinho então para vocês se organizarem, pegar esse material e a gente já volta. Vamos lá, então? Conseguiram separar o material? Aqui, então, eu separei um fio e algumas miçangas. Olha, já até deixei uma aqui pronta para ser o meu ponto de partida, ok? Vocês podem providenciar aí com o material que for possível. Como que vai funcionar? Nós vamos pensar que para cada característica você vai gravar com uma cor diferente, com um formato diferente. Cada característica vai ser uma miçanga ou um desenho aí que você vai fazer. Então, olha só, uma característica bem marcante dos seres vivos que determinam os nossos antepassados é a cor da pele. Você sabia também que, apesar de ser uma característica bem visível, que nós conseguimos diferenciar, essa característica se define em apenas 1% do nosso DNA. Quer dizer, todo o restante do nosso DNA é igualzinho. Qualquer indivíduo, qualquer ser humano é igualzinho. A parte que se diferencia é muito pequena. E são essas aí, que vêm lá dos genes dos nossos antepassados. Então, olha só. Eu tenho a pele mais clarinha ou tenho a pele mais negra, né? Mais puxado para o moreno, para a pele negra. Então, eu vou determinar lá a minha característica na pulseira da hereditariedade.
Outro fator que determina uma característica humana, a cor dos olhos. Bem, assim como o tom da pele, o que determina essa variabilidade é a melanina. Então, existe um gene que vai produzir mais essa proteína que determina se tem mais ou se tem menos presença desse pigmento da melanina, tá? E na questão dos olhos é a mesma coisa. O olho azul, por exemplo, ele tem ele deposita, então quer dizer que esse gene ele depositou pigmentos de melanina atrás da íris. Então, atrás da íris aqui do olho. Então, por isso é só lá no meio que ele vai ser escuro. Ao redor, ele tem essa cor clara, tá? Então, o olho castanho, que é bem dominante aqui na nossa população brasileira, é porque tem essa característica de uma maior quantidade de depósito de melanina lá na nossa íris, tá certo? Outra curiosidade é que quando os bebês nascem, então essa é uma característica que já não vem determinada no nascimento. Muitos bebês nascem com um olho claro, porque essa proteína vai sendo produzida ali ao longo dos 3 primeiros meses, geralmente. Então, às vezes, eles nascem com um olhinho claro e aí vai modificando, mas perfeitamente natural. Então, você vai escolher lá, meu olho é de cor verde, de castanho. Vou colocar uma característica para ele aqui na minha pulseira. É como pôr a linha na agulha lá, tem que ter uma habilidade. E aí a gente já está até produzindo a nossa arte aqui. Próxima característica. Essa é bem legal. Enrolar a língua. Vocês já observaram que tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem de jeito nenhum. Não adianta, eles enrolam de qualquer forma lá, mas não sai exatamente assim a língua. Porque isso é uma característica hereditária. Se a pessoa tem o gene que consegue desenvolver o formato ali, não é só o formato da língua, mas é a capacidade de dobrar a língua. Se a mãe consegue, o filho vai conseguir. Se a mãe não consegue, pelo menos um dos filhos também não vai conseguir. Então, são as características que vão passando. Eu consigo essa habilidade, então eu vou colocar lá na minha pulseira. Professora, eu não consigo, então essa você não vai colocar, mas vai anotar aí na sua produção. E aí, tô formando aqui a minha pulseira. Outra característica também hereditária é a questão do lobo da orelha. Se vocês repararem, algumas pessoas têm o lobo bem desenhadinho aqui, bem solto, e outras mais grudadinha, colado. Então, também é uma característica hereditária. Se você tem o lobo da orelha coladinho, o seu pai ou a sua mãe tem esse gene que se desenvolveu ali no material genético, no seu DNA. Então, vamos escolher, essa característica eu não tenho. Então, não vou colocar agora na minha pulseira ou na minha corrente. E aí, eu também posso definir, eu não tenho essa característica, então eu vou pôr um outro tipo de miçanga, ou vou marcar isso com um outro material. Olha, eu vou pôr um bem pequenininho lá, porque o meu lobo da orelha é solto. Então, eu vou colocar um material bem diferente ali. O legal é a gente construir essa corrente, tá? Ou essa pulseira. Outra característica interessante são os furinhos na bochecha, né? O pessoal fala as covinhas. E o mais engraçado é que, na verdade, as covinhas é uma falha muscular. É isso mesmo. É uma falha genética. É uma falha ali do gene que ele não produziu o músculo por total. Então, é como se ele tivesse ali um pedacinho que faltou e aí produz essa covinha. Vai impactar em algo na vida da pessoa? Não. Só até vira um charme aí, né? Mas é uma falha genética. Se vocês também repararem, o pai que tem, a mãe que tem, vai passar isso para o filho. Então, vamos marcar lá mais uma característica
hereditária. A próxima agora, a entrada do cabelo. Isso mesmo, algumas pessoas têm essa entrada em V, ou uma entrada mais arredondada, ou uma entrada bem retinha, tá? Você vai escolher lá um material que vai diferenciar essa característica e vai colocar também na sua corrente hereditária. E aí a gente vai entendendo por que às vezes os filhos têm um puxa mais para a mãe, um puxa mais para o filho, então para o pai, tudo isso vai ser determinado ali no momento da fecundação, quando os materiais genéticos, quando os genes são misturados e em alguns indivíduos algumas características ficam mais evidentes e em outros não. Isso depende da condição, da fecundação e da formação desse novo indivíduo. Uma outra característica também bem marcante são as sardas. Então, as pessoas que têm essas pintinhas pelo rosto também é algo herdado de seus antepassados. Ah, professora, mas eu tenho e minha mãe, nem meu pai tem. Provavelmente seus avós tinham. Alguma pessoa aí da sua árvore genealógica tem, tá? Então, aí para fechar, a gente põe mais um. Opa, aí. E aí vocês podem ir seguindo com a produção aí na sala de aula de vocês, sempre levando em consideração quais são as características hereditárias. Então não pode ser do ambiente, por exemplo, meu cabelo é curto. Mas teu cabelo é curto porque você cortou. Então isso não é uma característica que vai passar de geração em geração, ok? As características hereditárias são as características que já vêm nos nossos genes, herdados dos nossos antepassados. Ok? Então, seguindo em frente. Então, tudo isso é o que faz gerar a nossa multidão de pessoas diferentes nesse mundo. Uma coisa interessante também é a gente pensar sobre a regionalidade. Então, algumas pessoas de pele clara, de cabelo loiro, olhos claros, são mais comuns em determinadas regiões do planeta. Por quê? Porque historicamente os seus antepassados carregavam esses genes e por isso, naquela região, esses genes, essas características hereditárias se mantiveram mais ali sobre aquele povo, tá? Outra evidência interessante hereditária é com relação à circulação do homem pelo planeta. Então, lá estudando os nossos antepassados, a pele negra é do antepassado que vivia mais ali nos continentes do outro lado do planeta. E como que essas características vieram para cá? Para cá e para outros lugares do mundo. Porque o homem, a partir do momento que ele deixou de ficar num local só, né, no período pré-histórico, ele passou a circular por diferentes continentes do mundo, esses genes foram também misturados. Então, quer dizer, há tantos milhões de anos, com certeza todos nós temos aí um pouquinho da carga genética das diferentes tonalidades de pele, de olhos e de cabelos, de diferentes características aí dos seres humanos. Então, lembrando bem, são diversidades, são características que a gente vale estudar, entender melhor, mas que no fundo somos todos da mesma espécie, temos todos o mesmo material genético e o importante é, acima de tudo, o respeito. E continuando, quem que descobriu essas coisas? Como que nós temos todas essas informações? Então, esse conhecimento é o conhecimento científico, um conhecimento baseado em estudos comprovados. Como é que se determina o conhecimento científico? Ele ocorre através da investigação. Então, ele começa através de uma investigação. Uma pergunta. Por exemplo, por que é que algumas pessoas têm olhos azuis e outras não? E aí,
vão atrás das provas, das experiências, das comprovações. Então, tudo isso, para chegar ao resultado, se segue um método. Então, nós temos, primeiro, uma investigação científica, a observação, a pesquisa, o levantamento de hipóteses. Então, os cientistas vão pensar lá, bom, essas características vão se modificando devido ao cruzamento de genes. Será que é isso mesmo? Então, eles vão ter que fazer experiências e identificar. E daí, analisar todos esses dados que eles levantaram para chegar a uma conclusão. E quem faz isso? Quem faz a ciência? Somente os cientistas? É fácil se você perguntar para uma pessoa, diga o nome de um cientista famoso, diga um cientista que você conhece. Então, geralmente as pessoas dizem aí personalidades conhecidas mundialmente e prioritariamente homens. Então, no caso ali tem a figura do Albert Einstein, mas além de cientista, ele era uma pessoa comum. Então, cientistas não são pessoas especiais, são pessoas como nós, comuns, mas que se dedicam aos estudos e à investigação de certas perguntas. São as pessoas que mais fazem perguntas, né? E se você pensar nos cientistas brasileiros, você conhece os cientistas brasileiros? Eu vou apresentar, então, algumas personalidades aqui que às vezes caem no esquecimento do nosso povo, mas são personalidades que fizeram a história na nossa ciência. Oswaldo Cruz, por exemplo, é um desses. Foi médico bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro. Então, ele também saiu pelas diversas regiões do Brasil, estudando as doenças, estudando a malária, doença de Chagas e contribuindo para o desenvolvimento de remédios, vacinas. E até hoje existe o Instituto Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro e com outras sedes pelo país. Então, é um instituto de pesquisa que contribui muito aí para as nossas descobertas e para a melhoria da medicina e principalmente para a manutenção da saúde das pessoas. Mas um fato interessante para a gente observar é que geralmente a história registra e dá mais destaque às personalidades masculinas nesse mundo da ciência. Então hoje também eu vou trazer para vocês aqui algumas mulheres que talvez você nem tenha ouvido falar, mas que contribuíram bastante para a nossa ciência. Uma delas é a Maria Deane. Então, a Maria Deane, nascida em 1916, lá de Belém do Pará, também foi uma cientista, pesquisadora da protozoologia, e ela desbravou o interior do país para investigar importantes doenças e problemas da saúde pública. Ela registrou importantes descobertas sobre as doenças como a leishmaniose, a malária e a doença de Chagas. Vocês conheciam? Então, são personalidades que passam, às vezes, despercebido pela sociedade brasileira, mas que é importante a gente conhecer e incentivar para que esse mundo tenha também mais igualdade de gênero, inclusive na questão entre o feminino e o masculino. Outra personalidade considerada uma cientista importante é a Nise Magalhães da Silveira. A Nise se destacou na área da psiquiatria. Então, olha só, ela foi médica psiquiatra brasileira, reconhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria. Revolucionou o tratamento mental no Brasil. Foi aluna de Carl Jung e foi pioneira ao enxergar o valor terapêutico da interação de pacientes com os animais. Então, num momento histórico e triste ainda, quando havia muitos locais de saúde mental que tratavam os doentes apenas com isolamento e às vezes com terapias de choque, terapias agressivas, terapias de violência, e ela já trouxe e estudou bastante as terapias alternativas com animais e também com expressões artísticas. Existe até hoje o museu, em homenagem a ela, o Museu do Inconsciente, em que esses pacientes passaram a expressar sua maneira de ver o mundo através da sua arte. Então veja que contribuição importantíssima. A partir dela,
os hospitais psiquiátricos passaram a adotar medidas mais humanitárias, né, respeitando essas pessoas em suas condições. Outra importante personalidade foi a doutora Zilda Arnes Neumann. Ela aqui do Paraná, então foi uma médica muito importante aqui, formada pelo FPR. Ela dirigiu o Departamento Materno-Infantil da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, quando instituiu os programas de planejamento familiar, prevenção do câncer ginecológico, saúde escolar e aleitamento materno, além de criar a Pastoral da Criança. Então, foi uma ativista aí nas causas no combate da mortalidade infantil. Ela conseguiu reverter e fez parte da história da diminuição da mortalidade do Brasil infantil, graças à dedicação e aos estudos dela enquanto médica. Outra cientista importante, e essa nossa contemporânea também, a Zilda Arnes também, nossa contemporânea, mas já faleceu, infelizmente, lá naquele incidente no Haiti. A Sônia Guimarães é da área da física. Então, a Sônia Guimarães é de São Paulo, da cidade de Brotas, né? Foi a primeira mulher brasileira negra doutora em física. Olha só, imagina, um universo completamente masculino. E também mais elitizado esse universo das ciências exatas. Então, ela, como uma mulher e negra, venceu essa barreira e foi lá estudar, sendo também a primeira mulher negra a lecionar no ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Trabalha até hoje com projetos que incentivam mulheres na área de exatas e que apoiam estudantes das áreas carentes. E outra cientista, bem recente agora, é a Jaqueline Góes de Jesus. Essa é baiana, então ela é biomédica formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e atuou na linha de frente da equipe que mapeou o genoma do coronavírus, SARS-CoV-2, em menos de 48 horas da primeira confirmação do primeiro caso no Brasil. Olha só que relevante a pesquisa dela e a atuação dela no nosso país. E foi homenageada com o prêmio Comenda Zilda Arnes. Viu só que bacana? Uma jovem cientista sendo homenageada com um prêmio com o nome de uma outra cientista que também fez história no nosso país. Então, algumas personalidades a gente conhece, outras a gente nunca ouviu falar, mas é interessante a gente conhecer, valorizar e incentivar esse espaço que também pode ser feminino e que, além de tudo, independente de ser feminino ou masculino, tem que trazer aí benefícios para a sociedade. Então vamos lá. Seguindo então, vamos lá começar nossos registros aí da aula de ciência. Pega seu caderno, o lápis e anota a aula de ciências e a data de hoje.
então, continuando os nossos registros. Agora, então, escreva lá. Número 1. Cite o nome de 3 cientistas brasileiros. Será que depois dessa nossa conversa você vai lembrar? 3 cientistas importantes aí do nosso país. Caso não seja nenhum desses que eu citei, não tem problema. Você pode citar outros que você se recordou aí. A gente já volta então para corrigir. Certo? Então, olha só, vamos corrigir? Eu pensei em 3 nomes aqui, mas você pode ter pensado em outros diferentes. Então, confere aí se algum dos que você escolheu bateu com os meus ou se está num outro patamar aí que não foi citado na aula ou que está entre esses que nós citamos agora. Então, eu escrevi lá o nome da Jaqueline Góes, a cientista responsável pelo mapeamento do Covid, a Maria Deane, que foi a cientista protozoologista, né, que estudou lá a leishmaniose, a malária, e o Oswaldo Cruz, também figura importante no nosso cenário da ciência nacional. Confere aí e a gente já volta. Certo? Conferiram? Outra questão que vale a pena a gente lembrar com relação ao mapeamento do DNA do coronavírus, do SARS-CoV-2. Ah, professor, os vírus também têm DNA? Isso mesmo, por isso são vírus. Existem alguns seres no planeta que são acelulares, não têm células e por isso não têm DNA, mas não é o caso dos vírus, tá? Então, por isso que é possível fazer esse mapeamento e claro que ele é determinante para produzir uma vacina ou um antídoto, ok? Seguindo em frente, então,
como a gente já vinha falado sobre o respeito, sobre a igualdade de gênero, é importante a gente pensar também sobre a pessoa com deficiência. Então, vale lembrar, é a pessoa com deficiência. A pessoa não é um deficiente, ela tem essa deficiência, tá? Então, toda vez que a gente se deparar com uma situação com essa pessoa, com uma necessidade, ter o cuidado e o respeito de perguntar se ela precisa e deseja ajuda. Pessoa com deficiência. São pessoas que têm impedimento de médio ou longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, independente das condições físicas, mentais, intelectuais, ela tem o direito de conviver e ter acesso a serviços na sociedade como qualquer outra pessoa. Nós somos todos diferentes, mas somos iguais. Olha só essa ilustração, que interessante como ela representa a diferença entre igualdade e equidade. Igualdade é você ofertar a mesma coisa para todo mundo de forma geral, de forma igual. Não vai atender às necessidades de cada um. Então, vai ter sempre um ali que será prejudicado. Equidade é quando você adapta a essa necessidade, atendendo a necessidade individual de cada um. Então, igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Equidade é adaptar as oportunidades, deixando-as justas. Então, para encerrar a nossa aula, já estamos encaminhando para o final, eu vou ler para vocês um trechinho do poema Diversidade. Esse poema é do artista Braulio Bessa e expressa de forma bem interessante essa questão do respeito, da gente conviver com as nossas diversidades. Olha só, poema Diversidade. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranha é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha, estranha é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo, sim, é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade, entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque ou gente. Seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Certo? Bem interessante essa poesia. Inclusive, aqui é só um trecho, ela tem um pedaço mais completo que vocês podem pesquisar e explorar, refletir aí mais sobre ela. Então, para finalizar nossa aula, vou deixar uma atividade para vocês. Então, pensando em tudo que nós falamos sobre a diversidade do planeta, a diversidade da natureza e a diversidade humana, eu vou pedir para que vocês pensem sobre esse poema e registrem como você representaria a principal mensagem desse poema. Pode utilizar texto e pode ser um desenho, uma produção artística, uma pintura, como você achar melhor. O que você fizer aí, só não esqueçam de mandar para nós compartilharmos aqui com todos que estão nos assistindo, tá certo? Eu vou encaminhando para o final, agradeço a participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau!